Vamos ficar de pé, irmãos, e abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo número 17. Evangelho segundo João, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo número 9. Tem um pouquinho de microfonia no meu microfone aqui. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 9 até o versículo 26, até o final do capítulo 17 do Evangelho segundo João. A palavra de Deus diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Pai, te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a tua voz esta manhã. Estamos juntos na tua casa, Pai, e aqui nos foi lida a tua palavra. E agora queremos entender aquilo que lemos, Pai. Queremos, ó Deus, receber do Espírito Santo o entendimento da palavra que aqui acabamos de ler. Fala ao nosso coração, meu Deus, porque não viemos aqui para escutar historinhas, filosofias. Queremos ouvir tua voz, a voz do Espírito Santo, falando ao nosso coração, trazendo entendimento e principalmente mudança para a nossa vida, para as nossas atitudes, Pai, porque não queremos ser apenas ouvintes da palavra, queremos ser praticantes daquilo que vamos ouvir. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento em tuas mãos, me dá a unção e o poder do Espírito Santo para que eu possa ministrar a tua palavra. É a oração que eu faço junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amado, Jesus é sempre um exemplo para nós. Você concorda com isso? Em todos os sentidos, ele nos deu exemplo. Ele nos ensinou e a Bíblia deixou registrado todo o seu ensinamento para que nós, como discípulos, pudéssemos viver e praticar aquilo que nos foi ensinado. E aqui, nesse texto que lemos, nós estamos lendo
uma oração que Jesus fez por seus discípulos. E eu creio também que até na oração, Jesus é um exemplo para nós. Se quisermos aprender a orar, temos que aprender com Jesus. Se quisermos aprender qualquer coisa, irmãos, é com Jesus que nós vamos aprender. É Ele que nos ensina a orar, a viver, a nos comportar em todos os momentos, em todos os sentidos da nossa vida. Então, olhando para Cristo, nós vamos entender e aprender o que Deus espera de nós. E nessa oração, Jesus nos dá uma lição. A primeira delas é que ele sempre orava, né? Por vários momentos a Bíblia narra para nós orações de Jesus, mostrando que oração era uma prática constante na vida de Jesus. Não era algo raro, mas era constante. Só isso já se torna também para nós um exemplo, não é? Algo que deve fazer parte da nossa vida como cristãos. Mas Jesus não orava por si mesmo, ou apenas por si mesmo, mas ele orava pela obra de Deus. Ele orava pelos irmãos, pelos discípulos. O texto que a gente leu é explícito sobre isso. É a oração que Jesus faz pela obra de Deus e pelos seus discípulos. Nas palavras nós entendemos e lemos aqui juntos essa manhã. E ainda hoje é isto que Jesus está fazendo, irmãos. O que Jesus faz hoje? O que ele está fazendo? Ele se entregou por nós na cruz, ele morreu pelos nossos pecados, a Bíblia diz que ele ressuscitou, e hoje está sentado à destra de Deus. E o que ele está fazendo? Será que ele está de férias? Será que ele está num período de descanso? Né? Já fez todo o trabalho, disse inclusive na cruz, está consumado, então não há nada mais a fazer, e agora está desfrutando de merecidas férias? Não, não é isso que a Bíblia diz que Jesus está fazendo hoje. Eu quero ler contigo Romanos, capítulo número 8, vamos ler versículo 33 e versículo 34. Romanos, capítulo número 8. Versículo 33 e versículo 34 dizem assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também faz o quê? Intercede por nós. A oração que Jesus fez em João 17 pelos seus discípulos, ele continua a fazer no céu. Hoje Jesus está intercedendo por nós. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Deus está ainda trabalhando em nosso favor. Intercessão é algo que a gente faz por alguém. Jesus intercede por nós. Ele se coloca a nosso favor. Ainda hoje, Jesus está fazendo a mesma coisa que fez em João 17, ao orar por seus discípulos, ele continua orando hoje por nós, intercedendo por cada um de nós. E há muito tempo ele já fazia isso, e ainda hoje ele continua fazendo. Então, nesse capítulo aqui que a gente leu, a gente pode ter um exemplo das orações de Jesus, e de que maneira hoje ainda ele continua orando por nós e intercedendo por nós. Então, eu queria essa manhã aprender com Jesus. Primeiro, aprender a orar, porque a Bíblia diz claramente, nós não sabemos orar como convém. No mesmo texto, lá em Romanos 8, você encontra essa palavra, nós não sabemos orar. Se não sabemos, é sinal que precisamos aprender. Ou você faz ao contrário. Eu não sei de uma coisa, então eu não faço. É assim, tudo que você não faz, você não sabe, você deixa de fazer? Então você nunca vai fazer nada. O que você não sabe, você deve se motivar a aprender. Amém, irmãos? E quem vai ensinar? Quem vai ensinar é Jesus. É Ele que vai nos ensinar. E eu posso aprender com Ele a orar. A orar por mim também, mas principalmente a orar por meus irmãos e a orar pela obra de Deus. Porque foi este o motivo da oração de Jesus em João 17,
E é este o motivo da oração de Jesus hoje, aonde ele está. Aonde está Jesus hoje? No céu, à destra de Deus. E o que ele está fazendo? Orando, intercedendo por nós. Orando pelos irmãos e orando pela obra de Deus. Foi essa oração que ele fez aqui. E é essa oração que eu quero aprender com ele essa manhã. E também que você aprenda, para que nós possamos orar como Jesus orava. Veja o versículo 11 do texto, lá voltando ao texto em João, capítulo 17. No verso 11, ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Veja, a primeira coisa que ele diz aqui é: guarda-os em teu nome. Pede a Deus que os discípulos, nós, sejamos guardados pelo Senhor. A oração de Jesus para que Deus nos guarde. Guarda-os em teu nome. Quando o nome de Deus está envolvido em alguma coisa, há segurança. Concorda com isso? Você está envolvido com o nome de Deus? O nome de Deus está envolvido contigo, então você pode ter segurança. O que nós precisamos? Segurança, irmãos. Sensação de segurança é algo tão confortável, mas segurança verdadeira tem uma única fonte: Deus. O nome de Deus está sobre nós. Jesus disse: guarda-os em teu nome, que nós sejamos guardados por Deus. Então, amados, por isso, o Senhor também ensina que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão, porque há segurança, há proteção nesse nome. Não é em vão que esse nome está sobre nós. E Jesus invocou esse nome sobre os seus discípulos. E hoje cabe a nós também orar dessa maneira, por nós, pelos nossos irmãos, para que Deus nos guarde, nos proteja e haja proteção e segurança na presença do Senhor. Veja, Jesus está empenhado em preservar os seus discípulos. Em João capítulo 10, vamos ler, versículo 27 e versículo 28, está escrito assim, João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. A ovelha de Jesus está nas mãos dele. E nas mãos dele estamos seguros. Proteção e segurança. Preocupação de Deus, preocupação de Jesus. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Em teu nome, no nome dele, estamos seguros. Essa é uma dos motivos da oração de Jesus. E ele preservou todos aqueles que são seus. O versículo 12 de João 17 diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele preservou todos os seus discípulos. Não há como nós permanecermos, irmãos, se não formos guardados por Deus. Ninguém permanece por sua própria força, ninguém permanece por seu próprio cuidado. Nós dependemos do cuidado de Deus. Por isso é muito importante reconhecermos esse cuidado de Deus sobre a nossa vida. Você não chegará até o fim por sua própria vontade, por sua própria força, mas porque Deus está guardando você. Assim como Jesus guardou os seus discípulos, Ele guarda aqueles que se entregam a Ele. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Se eu não estou nas mãos de Deus, eu não sou uma ovelha dele. Mas se eu estou nas mãos de Deus, eu me entrego completamente aos seus cuidados. E é bom ser cuidado por Deus, porque Ele diz: ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele guarda, Ele protege. E Ele está orando ainda hoje por nós, pela nossa guarda, pela nossa proteção. Mas isso se aplica aos discípulos, às ovelhas,
Não aos bodes, não aos estranhos, não ao joio, irmãos, mas àqueles que realmente estão nas mãos do Senhor. Vamos aprender com Jesus a orar? Vamos aprender com Jesus a orar uns pelos outros, nesse sentido de unidade, de cuidado, de proteção. Jesus diz também no versículo 11, no finalzinho do versículo 11, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Veja como ele liga uma coisa a outra. Esta guarda da ovelha que está nas suas mãos, esta guarda, esta proteção, mas com um propósito, para que eles sejam um. Deus não nos guarda para que a gente apenas seja preservado. Deus nos guarda contanto que sejamos um. Veja, Deus não me guarda individualmente, egoisticamente, porque me ama e quer cuidar de mim. Mas Ele me guarda porque Ele me quer no corpo. E aí Ele deseja que nós sejamos um. Aprenda com Jesus a importância que Ele dá à unidade. Veja, é algo tão importante que o próprio Senhor Jesus está orando. E hoje Ele ainda intercede por nós. E pelo que Ele está orando? Será que Jesus está fazendo uma campanha de oração no céu para você trocar de carro? Para você arrumar uma mulher amada em 3 dias? Será que Ele está fazendo oração no céu para você ganhar uma casa própria? Né? O que Ele está orando hoje por você, hein? Ele está orando para que você seja guardado e para que você seja um no corpo de Cristo, para que você seja unido com o seu irmão, para que as diferenças que existem entre nós não se exasperem ao ponto de nos separar, mas para que nós sejamos guardados para sermos um. Essa é a razão da oração de Jesus, da intercessão de Jesus. Não é para que sejamos abençoados individualmente, mas para que sejamos abençoados no conjunto do corpo de Cristo. Não há vida independente para um cristão. Um cristão só é pleno quando está integrado ao corpo. Não há produção independente no meio cristão, irmãos. O corpo de Cristo é razão das suas orações, para que sejamos um, guardados por Deus para viver em unidade. Pedido da oração de Jesus. Veja a importância. Não sei se você leu comigo o texto aqui no início, e se você notou quantas vezes Jesus repete um, guarda para que seja um, unidade, um. Quantas vezes Jesus está falando disso? Tal a importância que ele dá a esse fato. Veja o verso 21. A fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a importância da unidade. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus, é o Messias, é o Senhor, os discípulos precisavam ser um, precisavam ter unidade. Apesar das diferenças de opinião, divergências de pensamento, eles precisavam ser um para que o mundo acreditasse em Jesus. E ele continua ensinando isso na palavra no verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Ele repete. E mais uma vez, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados aonde? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Ele repete mais uma vez. E os amaste como também amaste a mim. Tudo que é importante, Deus repete. Por que Deus repete, irmão? Porque a gente esquece. Porque a gente é distraído. Aí ele fala e repete. Unidade. Unidade para quê? Para que vejam que você é um. Como é que eu me relaciono com Deus? Como é que eu quero que Deus se relacione comigo? Como é que eu desejo as bênçãos de Deus? Não é na independência, irmãos. É na unidade. Por mais que unidade seja difícil, porque somos pessoas diferentes. Deus nos abençoa, ora por nós, roga por nós na unidade. Não existe produção independente. Essa palavra está em moda agora, né?
Tem mulher que quer fazer produção independente. Já viu isso? Está em moda, né? A Xuxa quis fazer produção independente. Tem um monte de gente. Um monte de gente gosta de ser independente. Já viu que o desejo de independência formou Satanás? Você já reparou isso? O desejo de independência forma diabos. Semana passada eu preguei aqui sobre o diabo, né? Aquele que Jesus disse é diabo. Viu como você pode se tornar um diabo? Diabo é adversário, querido. Desejo de independência te faz um diabo. Quando você diz assim, não, eu estou na igreja, mas eu não quero relacionamento com ninguém, porque eu quero ser independente. Você é o diabo e não sabe. É o diabo. Está em moda agora lá no Facebook, assim, vamos tirar foto sem maquiagem. Já tirou sua foto sem maquiagem? Não me mostra não, tá? Porque eu não quero ver, por favor. Não me mostre. Com maquiagem tu já é feio, imagina sem. Né? Então, por favor, não me mostre. Mas, sem maquiagem, talvez você veja que você é o diabo. Olha o problema aí, né? É o diabo em pessoa. Por quê? Porque não está nem um pouco preocupado com a unidade. Você gosta de grupinhos. Você gosta de se relacionar com quem te é simpático. Você não gosta de falar com pessoas que são diferentes de você. Você não gosta de se relacionar com gente que pensa diferente de você. Você é adversário. Você não ajunta, você espalha. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Pai, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um. E para que o mundo conheça que tu me enviaste, que eles sejam um. E Jesus sabia que naquele grupo lá, tinha gente diferente. Tinha Pedro, que tinha um comportamento completamente diferente dos outros. Tinha João, que tinha um temperamento completamente diferente de Pedro. Mas ele queria Pedro e João na mesma mesa. Ele queria gente completamente diferente, com temperamentos completamente diferentes, com ideias e atitudes completamente diferentes, no mesmo lugar, na mesma mesa, vivendo em comunhão, colocando de lado suas diferenças, gastando tempo um com o outro. Essa é a oração de Jesus. E Jesus continua orando por isso, gente. Jesus continua orando por isso hoje. A igreja continua necessitando disso hoje. Veja o motivo da oração de Jesus por eles. Não foi para nenhum deles ficar rico, ficar milionário. Ah, Senhor, faz eles ricos, que aí eles vão mostrar como é bom servir a Deus, e as pessoas vão querer servir a Deus, porque os crentes são ricos. Jesus não pregou isso, não ensinou isso. Senhor, dá prosperidade a eles, porque aí vão ver a prosperidade, eles vão vir para a igreja, para também todo mundo ser próspero. Não, Jesus não pediu nada disso por eles, porque não é a prosperidade que mostra a bênção de Deus, mas a unidade mostra a bênção de Deus. A unidade mostra a presença de Deus. Veja como é diferente do que a gente pensa, queridos. E esse é o motivo da oração de Jesus. Se você não gostar, reclama com ele. Mas Jesus, eu podia ter orado diferente, né? Eu podia ter pedido outras coisas por nós. Mas ele está pedindo para a gente ser um, né? É isso que o Senhor está pedindo, porque a unidade faz com que o mundo conheça Cristo. O que faz o mundo conhecer Cristo não é a riqueza da igreja, não é a beleza do templo, não é a riqueza dos irmãos, dos carros que param no estacionamento. Não é isso que faz as pessoas conhecerem Cristo, mas é o milagre de gente tão diferente, de temperamento tão diferente, mesmo assim insistir em estar junto. Não se separar porque não gostou de alguma coisa. Então não vou mais, não frequento mais aquela reunião, não faço mais isso. Para onde você quer ir? Para o churrasquinho do inferno? Né? Para onde você quer ir? Talvez lá você se encontre. Né? Pessoas como você. Alegria completa é o que o Senhor pede na sua oração. João 17:13, ele diz assim: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si. Além da unidade, Jesus pede que os discípulos tenham alegria, mas alegria completa, gozo completo, felicidade, alegria, satisfação, realização. Apenas, não apenas uma alegria, mas uma alegria completa. Por que Jesus fala dessa maneira? Porque no mundo tem muitos momentos aí de alegria, né? Tem muitas coisas que podem trazer alegria para nós. Tem gente que bebe para ficar alegre, já ouviu isso? Você já falou isso? Eu bebo sim, né? Aquela coisa. Já cantou essa música? Quer ficar alegre? Aí você bebe, né?
Mas não é dessa alegria que Jesus está falando. Ele está falando de uma alegria completa, de uma alegria em que não falta nada para completá-la, porque ela é perfeita, não é? E essa alegria somente Deus pode nos dar. João 16, 24, antes um pouquinho da oração, leia só comigo, João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aí uma pessoa sem entendimento olha para isso aqui e diz, já sei o que eu vou pedir. Vou pedir, né? O que me dá alegria? Aí ela pensa, um iate, uma casa de campo, o que eu quero, né? O que eu vou pedir? Peça, porque a sua alegria será completa. Entenda, amado, Jesus está falando de coisas espirituais, não de coisas materiais. Toda oração, todo discurso de Jesus aqui é de coisas espirituais, porque são nas coisas espirituais que nós encontramos as verdadeiras coisas essenciais da vida. A verdadeira alegria não está num bem que hoje você tem e amanhã não tem mais, porque o ladrão rouba, porque o governo toma. A verdadeira alegria não está numa coisa, mas ela está em algo espiritual. Então, o Senhor está dizendo, talvez você não desfrute isso porque você não pede. Pede que você vai receber. Hoje de manhã falava na escola bíblica dos jovens o texto de Tiago, em que Tiago dizia, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Se há uma necessidade espiritual, peça a Deus e você vai ter algo completo na sua vida. Porque Deus faz tudo completo, irmãos. Deus não deixa nada pela metade. Então, tira um pouco a tua mente das coisas materiais e coloca nas coisas espirituais. Se está faltando alguma coisa, peça a Deus, porque Ele dá, e aí a sua alegria será completa. E a oração de Jesus pelos discípulos é que eles tivessem a alegria completa. Veja, Deus deseja a nossa felicidade. Você crê nisso? Agora, de que maneira Deus deseja a nossa felicidade? Esse é um dilema. Uma vez eu fiz uma pregação aqui que eu falava sobre isso. Ser feliz. Ser feliz todo mundo quer. E eu digo sem medo de errar, Deus quer que você seja feliz. Agora, depende do que é feliz para você. Né? Porque olha como o entendimento muda da maneira como a gente usa as palavras e os contextos. O importante é ser feliz. Tem muita gente vivendo sob essa filosofia. E pastor então chega na igreja e diz, Deus quer que você seja feliz. Aí a pessoa está sofrendo com um marido desgraçado. Deus quer, eu vou separar dele. Pronto. Deus quer que eu seja feliz. Então já recebi a resposta do pastor. Depende do que é felicidade para você. Deus deseja que você seja feliz, mas que você seja realmente feliz. E a felicidade verdadeira não é baseada em coisas nem em situações. A felicidade verdadeira é baseada em relacionamento com Deus, irmãos. Não é baseada no que eu tenho, não é baseada no meu relacionamento com as pessoas, porque a Bíblia diz que ainda que o pai e a mãe te abandonem, Ele não te abandona. Então a tua felicidade plena não depende de um relacionamento matrimonial, familiar, não depende de nada disso, mas depende do teu relacionamento com Deus. De repente o teu relacionamento matrimonial não é bom, porque o teu com Deus é pior ainda. E aí não há como uma coisa ser boa sem a essencial ser boa. Não há como ser feliz com um homem ou com uma mulher se com Deus você não é feliz. Não há como ser feliz com filhos, com pais, se com Deus você não é feliz. Então a felicidade, eu creio que Deus deseja que você a tenha, mas a felicidade sob a ótica de Deus, que é esse relacionamento pleno com Ele. Então ele diz, para que o gozo seja completo. E eu creio que Deus deseja a minha felicidade. Eu creio que, como diz aí um louvor antigo, ser cristão não é viver mal-humorado. Tem gente que acha que cara feia é sinônimo de espiritualidade, né? Não, estou de cara amarrado aqui porque eu sou espiritual. Eu olho para todo mundo sério porque rir é pecado. Não, rir não é pecado. O problema é do que você está rindo, né? Rir não é pecado, o problema é o que nos motiva a rir. Esse é o grande problema que muitos estão enfrentando e não sabem lidar com isso.
Mas a verdadeira alegria que vem do Senhor, Deus quer que a gente a tenha na plenitude. E não depende do que temos, do que nos cerca, do que fazemos, do que recebemos. Não depende, depende do relacionamento com Deus. Da paz de Cristo que excede todo entendimento. E que não tem relação com as circunstâncias da minha vida, irmãos. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Mas há outro motivo de oração também citado por Jesus na sua oração, capítulo 17, verso 17. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orando pela santificação dos seus discípulos. Santo é separado, sejam separados, separados para Deus, separados para mim, e pela verdade. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Qual o parâmetro de santificação apontado por Jesus? É a obediência, a observação da palavra da verdade, que é a tua palavra, a palavra de Deus. Santifica-os pela tua palavra. A palavra implantada em nós vai gerando a santificação. Como preguei aqui outro dia, ninguém é santo porque quer ser santo. Ninguém se santifica a si mesmo por esforço. Ninguém se santifica por normas religiosas. A santificação é uma obra de Deus em nós, gerada em nós pela palavra. Se temos participação nela, a que temos é abrir o coração para a palavra de Deus. Abrirmos o coração para sermos confrontados pela palavra de Deus. Você quer não mudar? É você ouvir só o que te agrada. Se você não quer mudar, vai para uma igreja onde você escute só o que te agrada. Onde nenhum pecado seja mencionado, onde a palavra não confronte de nenhuma maneira, aí você nunca mudará. Mas a santificação ocorre ou decorre da maneira como eu recebo a palavra de Deus e deixo que ela trabalhe na minha vida. Santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Então, Jesus, é Ele, a palavra, o verbo, que vai trabalhar na nossa santificação, implantando dentro de nós essa palavra. E o verso 19, ele diz: e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. É a atuação dele que produz a nossa santificação na verdade. Ele não é o verbo vivo, irmãos. Ele é a palavra, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. A palavra na forma prática, visível. Ele é o exemplo, ele implantado em nós, nos seus exemplos, no que ele fez, na sua maneira de agir, de pensar, vai produzir em nós a santificação a partir do momento que eu me abro para a palavra de Deus, que eu me disponho a obedecê-lo, que eu me disponho a mudar os meus preconceitos e me abro para a palavra, então me santificarei. Mas eu disse que essa mensagem ensinaria a gente a orar, como Jesus orou. E pelo que ele orou até agora, irmãos? Por proteção, por alegria verdadeira, por santificação. Aprenda a orar como Jesus. Aprenda a orar também por esses sentidos, por esses motivos espirituais. A maioria das nossas orações são por causas materiais, irmãos. Seja sincero. A maioria das nossas orações são por causas materiais. A oração de Jesus foi ela completamente dedicada às coisas espirituais. Veja mais o que ele diz no verso número 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. A minha vontade. Jesus falando a respeito da vontade dele. Qual a vontade de Jesus? A dúvida que muitos têm: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Oh, espelho, espelho meu, me diga. Qual a vontade, irmãos? A vontade de Deus não está oculta. Ela foi revelada. Ela está explícita na palavra. Há muitos versículos que retratam a vontade de Deus, este é um deles. E Jesus
Deus que se fez carne está dizendo qual é a sua vontade. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. A vontade de Jesus é que a gente esteja com Ele. E aí eu pergunto, todos nós dizemos assim, Senhor, eu vou trabalhar, vai comigo. Senhor, eu vou viajar, vai no meu carro. Senhor, fica comigo. Senhor, fica junto. Beleza, mas eu quero estar com Ele? Ou eu quero só que Ele esteja comigo? E aí é uma diferençazinha, sutil, mas que existe, né? Ele está comigo, mas eu também estou com Ele. A vontade de Jesus é que nós estivéssemos com Ele. Comunhão, irmãos. Onde eu estou, também eles estejam comigo. Aonde eu estiver, eles estejam comigo. Hoje, eu quero estar com Jesus e eu quero que Ele esteja comigo. Porque um dia eu quero me juntar aonde Ele está. Eu quero me juntar a Ele aonde Ele está. Onde Ele está hoje? No céu. Você quer ir para lá? Mas só quando chegar lá que você quer estar com Ele? Ou você já quer estar com Ele aqui agora? Porque a vontade dEle é que os discípulos estivessem com Ele em todos os lugares. E Ele fez essa oração sabendo que dentro de poucos momentos Ele seria crucificado e morto. Então Ele não está falando daquela presença física naquele momento, mas Ele está falando do futuro. No futuro, mesmo quando eu não estiver com eles, eu quero que eles estejam comigo e que eu esteja com eles. Essa é a oração de Jesus. Não quero ver Jesus só no céu. Eu quero ver Jesus agora. Amém? Eu quero que Ele esteja comigo agora. E eu quero estar com Ele agora. Eu quero que Ele influencie a minha vida agora, minhas decisões, minhas vontades, meus desejos. Hoje, agora, com Ele. E é o que Ele quer também. Nada melhor quando a nossa vontade é igual à vontade de Deus. O problema é que, às vezes, irmãos, a vontade de Deus é uma e a nossa é outra, completamente diferente. Jesus queria a gente com Ele, a gente queria estar em outro lugar. A gente queria estar fazendo outra coisa e não estar ao lado de Jesus. Mas Ele quer estar conosco, mais do que qualquer um de nós quer estar com Ele, irmãos. Mais. Continua o versículo 24 dizendo assim: para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Para que vejam a minha glória. Um dos motivos dele querer que os discípulos estejam com ele é para que eles vejam a sua glória. Estar com Jesus para vermos a glória de Deus. E que negócio é esse de glória de Deus, né? Às vezes essas palavras ficam meio sem sentido no coração das pessoas. Ver a glória de Deus. O que é ver a glória de Deus, né? Jesus está dizendo, eu quero que eles estejam comigo para que eles vejam a minha glória. Aí a gente pensa nesses pensamentos fantásticos, né? Ver a glória de Deus é o seguinte, a gente está reunido no culto, de repente sobe uma fumaça por aqui, né? Sai uma fumaça dali. Isso é fácil, eu posso instalar aqui uns projetores de fumaça, né? Umas luzes. E aí a gente pega uma música, bota de fundo, toca uma trombeta, pronto. Olha aí, a glória de Deus. Aí todo mundo sai arrepiado daqui. Eu vi a glória, porque eu fui no culto e tal. Não, Jesus não está falando do culto, não está falando nem da igreja. Ele está falando de estarmos com Ele para vermos a sua glória. Ver a glória de Deus no meu dia a dia. É contemplação. O que ele está falando de contemplação. Verem a minha glória. Por quê? Porque ele deseja manifestar a sua glória. A quem ele vai manifestar a sua glória? Aos seus. A mim e a você. Que a gente esteja perto dele, para que a glória de Deus seja manifesta na nossa presença e nós possamos presenciar e vivenciar essas coisas. E isso vai mudar a nossa vida, vai transformar a nossa vida. Quando vemos a glória de Deus, irmãos, não essa da fumaça só, né, do espalhafatoso, mas a glória real, quando a sentimos, quando a presenciamos, não há como a nossa vida não mudar. Porque nós estamos muito contaminados com a glória do mundo. Né? O mundo também tem a sua glória, sabia disso? O brilho das cores, o brilho das cidades, contamina os nossos olhos.
mas a glória de Deus muda a nossa vida. Isaías teve uma experiência desse tipo que eu falei aqui, só que foi real, não foi produzida por ninguém. Vamos ler a experiência de Isaías? Isaías capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim, Isaías capítulo 6, no momento da sua chamada, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, diz a palavra do Senhor. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías viu a glória de Deus de verdade, não produzida por uma igreja, por um culto, porque até ele estava só, irmãos. Não tinha plateia, não teve palmas, não teve louvor tocando, foi só ele e Deus. E ele teve essa experiência de ver a glória de Deus. Mas que transformou definitivamente a sua vida, porque ao se deparar com a glória de Deus, ele tem uma imagem de si mesmo. E ele então, ao ver a glória de Deus, olha para si mesmo e diz, eu sou uma porcaria. Por isso é importante a oração de Jesus, ao pedir que a gente se santifique, ao orar pela santificação, ele diz que eles estejam comigo, porque quanto mais perto de mim eles estiverem, mais eles verão a glória de Deus. E quanto mais eu vejo a glória de Deus, mais eu me acho uma porcaria. E quanto mais eu me achar uma porcaria, mais eu vou sentir a necessidade de ser transformado por Deus. Quando Isaías viu a glória, ele disse, eu estou perdido, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí Deus disse, não tem problema, meu filho. Tem brasa aí para queimar a sua boca. Senhor, manda brasa para queimar essas bocas todas aqui essa manhã, Senhor. Purifica, Pai. Se você não tiver nada bom para falar, fica com a sua boca fechada, pelo amor de Deus. Né? Que o Senhor mande brasa mesmo para queimar essa boca maligna que fala fofoca, que diz besteira, que é inconveniente, que abre no momento errado, quer envergonhar os irmãos, que abre a boca para falar dos outros. Queima, Senhor. Que a glória de Deus vista por você sirva para que você se veja como você é. Pare de achar que você é bom. Pare de achar que você é perfeito, que você é melhor que os outros. Que a glória de Deus do nosso lado mostre o quanto pequeno que nós somos, irmãos. É por isso que Jesus orou, para que eles vejam a glória. Quando eu vejo a glória, eu vejo, não sou nada, Senhor, eu sou um miserável. Isaías olhou para ele e disse, eu estou perdido, Senhor. Pedro uma vez viu Jesus manifestar um grande milagre e disse, retira de mim, sou pecador, Senhor, não dá para ficar do teu lado. E aí eu me vejo como eu sou, e a única maneira de eu mudar é eu me ver como eu sou. Ninguém muda enquanto não se reconhece como é, irmãos. Ninguém muda, bote isso na cabeça. Ninguém muda um mau hábito, ninguém muda uma personalidade, ninguém muda um jeito de ser, enquanto não reconhecer que seu jeito de ser está errado. A única forma de mudar é reconhecer que está errado. E eu só reconheço que estou errado quando eu vejo a glória de Deus perto de mim, junto de mim. Então essa é a oração que Jesus fez pelos seus discípulos. A glória de Deus mudou a vida de Moisés, irmãos. Moisés também teve essa experiência. Veja Êxodo 33, 18. O texto de Êxodo conta essa história para nós. Êxodo capítulo 33, versículo número 18. Está escrito assim, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés disse ao Senhor que ele mostrasse a ele a sua glória. E quando Deus mostrou a glória, Moisés
Tinha que mudar, irmãos. A vida mudou para aquele homem. Quanto mais perto da glória de Deus você está, mais você muda. Mas entenda, a glória de Deus não é fumaça no culto, não é ficar vendo anjo voando para tudo que é lado. Glória de Deus é sentir a santidade de Deus perto da tua vida e ver quanto você está distante dela e quanto você realmente precisa mudar. E por fim, voltando ao texto lá em João, capítulo 17, versículo 26, Jesus termina a sua oração dizendo assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O último motivo de oração é o amor. O amor com que me amaste esteja neles e eu também neles esteja. Ele pede ao Pai que Ele nos inclua nesse amor. Aí você diz, mas isso Deus já fez. A Bíblia mesmo diz lá em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Eu já expliquei esse versículo aqui várias vezes. Deus amou, irmãos. Mas Jesus está pedindo que Deus agora ame ativamente os discípulos com o mesmo tipo de amor com o qual Ele foi amado. Ele deseja que esse amor esteja sobre nós. Não o amor para a salvação, mas o amor para aquele que já é salvo. É disso que Jesus está falando aqui. Pede ao Pai que nos inclua nesse mesmo tipo de amor com o qual Ele foi incluído. Então, amados, que a gente aprenda com o Senhor a fazer essa oração. Que a gente possa viver da maneira como Deus quer. Viver a plenitude da alegria, a plenitude da santidade e a plenitude também do amor. Para que não haja espaço na gente para ira, porque onde há essa abundância de amor, não há espaço para uma série de coisas. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então o Senhor requer de nós um comportamento completamente diferente do que temos mostrado. Como eu disse aqui no início, essa palavra de hoje é para os discípulos. Se há aqui alguém que não é cristão, essa palavra não tem nada a dizer para você. Mas se você é cristão, essa palavra é para você, porque Jesus orou pelos seus discípulos. Essa oração é específica pelos discípulos, por aqueles que estão aprendendo com Jesus. Aprenda mais essa. Aprenda a orar com Ele. Aprenda a orar pelo que Ele ora. Aprenda a pedir pelo que Ele pede. Aprenda o que é a vontade dEle, para que a sua vida se encaixe na vontade dEle. O amor com que Deus tem nos amado torna tudo possível. Tudo. Ele tem nos amado e tem nos guardado. Que a gente viva debaixo desse amor e que eu e você sejamos a resposta a essa oração de Jesus. Porque oração precisa de resposta, concorda? Jesus orou. E quem é a resposta? A resposta quero ser eu. A resposta eu quero que seja você. A resposta, o alvo fomos nós. Mas será que somos a resposta? A resposta é o sucesso da oração. Será que na nossa vida essa oração terá sucesso? Pelo menos a partir de agora? Pense nisso um pouquinho. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E a ceia é um convite ao exame do coração. É o exame de dizer para Deus, Senhor, como é que está a minha vida aí? Eu estou realmente vivendo isso que o Senhor tanto ora por mim até o dia de hoje? Eu tenho sido resposta à tua oração? Meu temperamento tem mudado, a minha maneira de ver as coisas tem mudado, ou eu sou aquele que fica com aquela ideia fixa, não muda a minha mente por nada que eu escute? Fala com Deus agora, irmão, a gente vai participar da ceia. A Bíblia diz, ninguém participe indignamente. Examine-se o homem a si mesmo. Pensa agora, pensa com Deus. Fala, eu estou aberto para que a oração de Jesus se cumpra na minha vida e eu seja essa resposta. Vamos orar, irmãos. Pai, tua palavra foi ouvida. A oração que o Senhor fez pelos discípulos foi ouvida aqui, Pai. E nós somos teus discípulos, Senhor. E eu quero ser resposta a essa tua oração. Eu quero, Pai. Eu sei que não sou perfeito. Eu sei que tenho muitos defeitos, Pai. Mas eu quero mudar a cada dia. Eu quero cada vez mais estar perto da tua glória.
para que eu me veja tão real como eu sou, Pai, para que eu tenha mais e mais o desejo de Te servir, de Te buscar, de mudar, de aperfeiçoar, de fazer valer a Tua palavra em mim, Pai. Deus, fala isso conosco essa manhã. Seja uma manhã de mudança, de transformação, de contrição, de reconhecimento de erros, de pecados, mas principalmente de mudança de vida, mudança de direção, mudança de atitude. A gente age errado até agora, a partir de agora a gente não faça mais. Se eu agi errado até esse momento, se eu fiz errado até esse momento, e a partir de agora eu tome a decisão de não fazer mais, de não errar mais. Fala comigo e fala com os irmãos, Pai. Fala, Senhor, para que haja agora, pelo Espírito Santo, o exame do nosso coração, para que possamos participar da ceia, participar, Deus, sem peso na consciência, sabendo de tudo que o Senhor fez por nós e que continua fazendo ao orar e ao interceder por nós. Toca no coração mais duro essa manhã, Pai. Toca, Pai, no coração mais duro. Amolece com a Tua palavra, Senhor, e transforma a vida em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Você vai receber a ceia agora. Continue orando, examinando o teu coração. Minhas mãos, quero levantar minha voz, oferecendo a Ti minha Entrega a tua vida para Deus. Santidade, em santidade, amor. só a Ti ofereço, a Deus. Mas só a Ti eu ofereço minha vida e meu coração. E me prostro em Tua presença em adoração. Filho de Deus, Filho de Deus, recebe, Senhor, recebe a nossa vida, Pai. O motivo da Tua oração, cumpra-se em nós, Senhor. Glória, a honra e o louvor. Filho de Deus, Ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, recebe, Senhor, toda a glória, toda a honra, Pai. toda a glória, a honra e o louvor. Recebe, Levantar minhas mãos, quero levantar minha voz, oferecendo a Ti minha vida. Só você pode fazer isso, meu irmão. Ofereça a Deus a tua vida. Santidade, amor, Te ofereço a Deus. mas só a Ti eu ofereço minha vida e meu coração, e me prostro em Tua presença em adoração. Filho
Toda a glória ao Senhor nosso Deus, Filho de Deus, Senhor Jesus, que orou por nós, que intercedeu por nós, que clamou e continua clamando por nós. Recebe toda a honra, toda a glória, Pai. Todo esse momento, a ceia é para o Senhor. Fazei isto em memória de mim. É por tua causa, Pai, que fazemos isto. É por tua causa que partimos o pão e tomamos o cálice, para nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor realizou em nossas vidas. Obrigado pelo pão que partimos, Senhor, e por tudo que ele representa, teu sofrimento, tua dor, em nosso favor, Pai, para que fôssemos salvos, perdoados, para que o sacrifício fosse feito pelo nosso pecado. Obrigado, meu Deus, pelo que foi feito por nós. Recebe a honra, a glória, o louvor, como cantamos aqui, Pai, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Recebe o nosso culto essa manhã, Pai. Recebe esta ceia que celebramos para o Senhor, Pai. Recebe, Deus. Te agradecemos pelo pão, orando em nome de Jesus. Amém. Participemos dele. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Por esse sangue fomos perdoados, lavados, remidos. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Pai, a dureza dos nossos corações. Perdoa nosso comportamento, nosso temperamento, Senhor, quando não nos submetemos à Tua palavra, à verdade do Senhor, que pode santificar a nossa vida. Tem misericórdia de nós, ó Deus, a cada dia, assim como na cruz o Senhor, por amor e compaixão, se entregou por nós. Tem misericórdia, Deus. Fala ao nosso coração, Pai, cada dia, cada vez mais. Transforma as nossas vidas, Deus. Lembra-nos da aliança, Pai. Se o cálice é de aliança e todos nós tomamos do mesmo cálice, há uma aliança entre nós. Lembra-nos da unidade, Pai. O teu desejo, a unidade, a tua oração pela unidade, Pai. Lembra, Senhor, tira de nós as diferenças, Pai. Ó Deus, dissipa as trevas do nosso meio, aquilo que nos separa, aquilo que nos faz preferir um ao outro, Pai. Tira, Senhor, essas diferenças, Deus. Traz igualdade sobre a igreja, Pai. Tira, meu Pai, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Esta ceia seja um símbolo dessa unidade que o Senhor tanto deseja e pela qual o Senhor orou, Pai. Não adianta tomarmos juntos a ceia se não gostamos de estar juntos. Não adianta, Pai, tomarmos juntos esta ceia se não temos alegria em estar juntos, se preferimos um irmão ao outro, um grupinho ao outro. Quebra isso no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Participemos da ceia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Quero levantar minhas mãos. Quero levantar minha voz. Louve ao Senhor. Louve com alegria. Ofereça a Ele.
Só você pode fazer isso, ofereça a Ele. Em santidade, amor. Só a Ti, Jesus. Pai, só a Ti eu ofereço minha vida e meu coração. Prostre-se diante de Deus. E me prostro em Tua presença, em adoração. Filho de Deus, É Jesus, o Senhor. recebe sim Toda a glória, toda a glória, a honra e o louvor. recebe, Senhor. Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra e o louvor, a honra e o louvor, a honra e o louvor. Recebe, Senhor. Recebe o nosso culto, Pai. A nossa vida. Entregamos ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus.